Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal da Gazeta Regional no YouTube. Meu nome é Guilherme Alferes, aqui repórter da Gazeta. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios, na nossa redação da Gazeta Regional em Mogi das Cruzes, uma figura ilustre, a vereadora e candidata a prefeita na cidade de Itaquaquecetuba, uma das principais lideranças políticas em Itaquá e em toda a região do Alto Tietê. A Adriana do Hospital está aqui conversando conosco. Obrigado, Adriana, por ter vindo aqui e por aceitar conversar com a gente. Eu que agradeço ao Gazeta, ao Guilherme, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Adriana, para quem não sabe, eu acredito que pouca gente não sabe, ela foi vereadora na cidade de Itaquá de 2013 até 2020, é isso, né? É isso mesmo. E candidata a prefeita também na cidade em 2 ocasiões, nas 2 ocasiões ficando em segundo lugar, em 2020 e em 2024, né? Agora mais recentemente. Primeiro, Adriana, eu queria começar a nossa conversa perguntando para você, desde a eleição de 2024, você ficou em segundo lugar, como é que tem sido a sua vida? O que você tem feito desde então? Bom, a minha vida continua, né? Assim, terminou a eleição, eu sou muito gratidão pelos votos que eu obtive nessa eleição de 2024 e eu continuo, estou trabalhando, eu estou trabalhando hoje numa empresa privada. Infelizmente, o nosso emprego está ainda muito escasso, né? Não tem oportunidade na cidade, então você tem que trabalhar fora. E eu estou caminhando muito feliz, mas assim, continuo morando na cidade, com certeza. Tem 55 anos que eu moro na minha amada cidade, que eu tanto tenho, e todos os cantos que eu vou, eu levo o nome de Itaquaquecetuba, que é a cidade onde eu nasci e é onde eu quero contribuir muito mais com a cidade. É isso aí. E Adriana, a gente que acompanha a política aqui na região, principalmente em Itaquá, antes das eleições de 2024, né, todo mundo se falava que era uma eleição já ganha, tanto que realmente o atual prefeito, o doutor Eduardo, foi reeleito com uma votação expressiva, mas ainda assim você saiu candidata, fez a sua campanha ali, foi para as ruas, não desistiu, disputou a eleição e ficou em segundo lugar. Por quê? Por que você decidiu encarar essa batalha, mesmo muita gente dizendo que seria praticamente impossível? Impossível. É verdade, muita gente falavam, é uma eleição ganha, é impossível. Mas eu acho que assim, se você tem um objetivo, você tem que tentar. Não existe impossível. Nós não temos a questão de impossível. Deus sabe de tudo. Não foi dessa vez, mas em todos os lugares eu faço minha campanha muito simples, campanha de porta a porta, olhando para as pessoas, conversando, falando a realidade. E claro, disputar a eleição com um candidato que já está na máquina, que tem a rede social que favoreceu muito, porque ele fez esse investimento na rede social, né? Então, assim, é diferente. E, é claro, os recursos com que ele tinha eram muito diferentes do meu. Mas eu jamais vou desistir. A cidade, todos os cantos que eu caminhei, todas as portas que eu bati, a sensação que eu tive, Guilherme, é que as pessoas não estão mais acreditando em Itaquá. As pessoas estão, como eu digo, as pessoas não querem mais, assim, tipo, olha, Adriana, você é muito corajosa, a gente te conhece, a gente conhece seu trabalho, mas a gente cansou, porque todo mundo passa e a nossa cidade continua com os mesmos problemas, com as mesmas questões. Então é um sentimento que as pessoas têm de que aquelas pessoas, inclusive, que falam assim, olha, eu quero ir embora de Itaquá, e muita casa para vender na cidade, e as pessoas desistindo de que Itaquá realmente possa ser uma cidade melhor. E ela vai ser, eu acredito muito na minha cidade, e fui candidata, e olha, uma eleição que para mim serviu de muito aprendizado também, porque cada dia você aprende. Com certeza, né? A gente já vai falar um pouco mais sobre essas possibilidades para a cidade de Itaquá, mas continuando na política, né? Você tem uma vida partidária ali, você foi do PR, do PL, PP também, né? PP também. PP também, e hoje está no PDT. É isso. Falar sobre essa sua trajetória partidária, né? Como é que você vai parar do PL ao PDT? Na verdade, partidos são os convites, são as propostas e a gente vai analisando no contexto e você vai. É como você falou, eu fui eleita vereadora, minha primeira eleição foi no PSDC em 2008, do PSDC eu fui para o PR, né?
que hoje é o PL. No PR eu ganhei eleição para vereadora, fiquei até 2016. Em 2016 eu não tive partido porque o PR não me deu a oportunidade da legenda, né, para candidatura para minha reeleição. Fiquei sem partido, procurei vários partidos e aí veio o convite na época do PSDB, né? Então fui lá no PSDB, mas eu sempre mantenho a minha questão, o meu trabalho é voltado para a população, né? Eu sigo o partido, sou fiel no momento que eu estou no partido, eu sou muito fiel. E aí eu fui para o PSDB, fui eleita, e aí caminhei, e em 22 fui convidada, né? Eu falo que eu caí numa cilada, assim vamos dizer, porque em 22 eu estava na minha casa, recebi o atual prefeito em 22, e ele me fez um convite, né, falando que seria importante a minha candidatura para deputada. Eu não viria candidata a deputada em 22, mas aí ele foi em casa, fez o convite, falou que seria muito importante a minha candidatura para a cidade. E como eu quero o melhor para a minha cidade, é óbvio, né? Ele estava começando, né? Contou um monte de história, sentou na mesa, almoçou com a gente, ou seja, fez uma reunião de família e lá ele se comprometeu de que eu seria candidata da cidade e que a gente iria construir um trabalho. Só que, infelizmente, quando caminhou, ele mostrou que não era nada daquilo. E aí tem uma frase de alguns políticos, né, e tem um político que ele me falava, toma cuidado, e a cidade toda falava, ele é difícil honrar e cumprir com a palavra dele. E realmente, mas como eu tinha dado a minha palavra e eu fui até o final na minha pré-candidatura, e aí lá ele foi para o caminho dele e eu vim para o meu, e 24 vim de novo candidata, e assim vou até eu conseguir meu objetivo, porque eu sou persistente, eu não desisto. Claro, e aí agora no PDT, em 2024 já foi candidata pelo PDT, permanece no partido. Como é que foi essa sua chegada ao PDT? O PDT é um partido que realmente eu me encontrei, eu vou assim dizer, né? É um partido que eu me encontrei até pelo respeito, pela minha cor, pela minha posição, pelo meu gênero, por eu ser mulher. É um partido que começa diferente quando esse partido, assim, todos os partidos dizem Partido da Mulher. Ah, esse aqui é o Partido da Mulher. No PDT nós não somos Partido da Mulher. A parte da mulher no PDT se chama Ação da Mulher Trabalhista, que é que nós somos mulheres trabalhadoras. Então, essa é a grande diferença. E assim, o presidente, o Lupe, tem toda a história desde Brizola, então é um partido que tem muita história, é um partido que respeita todas as mulheres. Então eu me encontrei nesse partido e aí 24 vim para o partido, fui candidata e agora 2026 nós tivemos um encontro regional, né, agora no início do mês, e chegando nesse evento, o presidente fez o convite, né, das definições do nome, anunciando e pedindo a possibilidade de eu ser pré-candidata a deputada federal. E é claro que eu aceitei, porque o nosso Alto Tietê precisa e a gente vai à luta. E aí, falando justamente sobre isso, né? Esse convite, essa oficialização recente, né, da sua pré-candidatura, né, a deputada federal em 2026, primeiro, perguntar por que sair candidata, quais suas expectativas e essa importância dessa representação aqui no Alto Tietê, né? A gente teve um deputado a menos, né? Recentemente o ex-deputado Marco Bertaioli foi para o Tribunal de Contas, saiu do cargo, então a gente está menos representado lá na Câmara. Então qual que é a importância de uma candidatura como a sua, principalmente sendo de Itaquá, sendo uma mulher, sendo negra, qual que é a importância dessa candidatura agora? Bom, essa eu acredito que é muito importante, porque o Alto Tietê hoje, ele com a saída do deputado já ficou difícil, né? Por quê? Porque infelizmente o Alto Tietê é os municípios são
que tem menos recursos municipal, né? Então a gente depende muito dos recursos. E essa candidatura para mim para deputada federal, é claro, todos sabem, né, do meu trabalho de saúde, né? A saúde tem que estar em primeiro lugar e a gente sabe das necessidades. Itaquá é o coração do Alto Tietê. Eu reconheço que a nossa cidade, ele é o coração do Alto Tietê. Então, se Itaquá tiver um hospital federal para atender a região, eu tenho certeza que isso vai ajudar. Então, nem preciso falar que essa vai ser uma grande luta aí, né? Caso eu sendo eleita para deputada federal, eu quero muito ajudar os municípios na questão de saúde. E Itaquá tem um outro gargalo fora a saúde, que é a questão da mobilidade, né? Nós somos lá cortados pela MRS, que é a questão do trem cargueiro que passa na nossa cidade e que eu acho que dá para fazer muita coisa junto com a MRS, e a gente sabe que esses recursos vão captar e vão ajudar. E uma cidade do Alto Tietê, ela crescendo, automaticamente as outras cidades vão crescer. E é claro, eu sou de Itaquá, mas eu conheço muito bem Mogi, Suzano, Poá, né, Ferraz de Vasconcelos, porque a minha trajetória durante 35 anos dentro da saúde foi sempre estar junto com os municípios nessa área. Então a gente sabe da necessidade e da realidade de cada município e eu quero estar contribuindo aí com o Alto Tietê, caso eu sendo eleita, é claro. Eu já estou sonhando, eu gosto disso e acho que a política pública, ela precisa ser feita com muita eficiência, com muito conhecimento da realidade. A gente não pode sair por aí falando que vai fazer e acontecer sem conhecer. E eu conheço e também sei como fazer. Até porque, né, já falou dessa experiência que você teve, né, vários mandatos de vereadora, candidaturas ali, então não é uma pessoa que chegou agora que tá ali arriscando, né? Uma pessoa que já conhece, que sabe o que fazer e os caminhos para fazer, né? É isso aí, a gente, essa trajetória toda, eu acho muito importante quando você vem, você é vereadora, depois você, né, eu conheço o Legislativo por estar lá há 35 anos, o Executivo por estar há 35 anos como funcionária pública, hoje aposentada, mas também agora eu conheço o Legislativo, então fica um pouco mais fácil de se fazer esse trabalho. O papel principal do vereador, que é fiscalizar e propor os projetos de lei, a gente já conhece bem, então eu acredito que dá para a gente aproveitar toda essa experiência e aquilo que eu falei, eu sei como fazer e por onde fazer. Já expandir, né? Tem agora condições. Só expandir esse trabalho. Né? Exatamente. E nos últimos tempos ali, nos últimos tempos não, né? Já faz algum tempo, você tem se posicionado ali na cidade, principalmente nas redes sociais ali, mostrando alguns problemas na cidade, mostrando algumas coisas que, segundo a senhora mesma, parece que ficam escondidas, né? Queria que você falasse sobre isso, esse trabalho que você tem feito de fiscalização ali na cidade. A gente vai entrar nas polêmicas que aconteceram nos últimos dias ali nas redes sociais também, mas como é que tem sido esse andar na cidade mostrando os problemas ali que muitas vezes ficam escondidos? Eu sou da cidade, né? Então eu frequento supermercado, eu estou todo dia com as pessoas. E mesmo depois do final da eleição, as pessoas me procuram, por um problema de saúde, é um problema de infraestrutura, é um problema da educação, e assim vai. E eles me falam que eles estavam sem nenhuma voz para chegar até a atual gestão. E alguns até comentavam que quando fazia algum comentário na rede social do atual prefeito, ele excluía, bloqueava, né, não tinha resposta. E aí as pessoas me pediram, eu como munícipe, eu também quero fazer a reclamação, e aí atendendo a tantos moradores, né, eu comecei, vou continuar, não adianta querer me expulsar, falar vai embora da cidade, dali, são 55 anos, gente, é uma história de vida, eu sou muito grata à minha cidade, não vou sair da cidade assim. E aí eu comecei a fazer os vídeos e me parece que já deu resultado, né, que ontem à noite eu recebi um vídeo de um morador e ele agradecendo, falando, olha, deu certo, estão fazendo, estão limpando. Então, acho que a gente tem que continuar, né? Não é oposição à gestão, é mostrar que realmente a cidade não está
como está sendo falado, né? Porque acho que o prefeito tem tantas atividades para fazer que também ele não consegue ver o que realmente está acontecendo na cidade. Talvez seja isso, então vamos então encaminhar agora os nossos vídeos para que ele tenha conhecimento da realidade de Itaquá. E aí, só para contextualizar, né, nos últimos dias a Adriana fez um vídeo, né, mostrando ali uma via da cidade que estava com um mato na calçada, estava alto, e o prefeito respondeu, né, comentou ali, falando para você ir morar numa cidade vizinha, né? Explica melhor o que aconteceu. Na verdade tem um espaço ali na Avenida Italadame, né? Você sabe, Itaquaquecetuba a gente faz divisa com as 8 cidades, né? Então é por isso que eu digo que Itaquá é o coração do Alto Tietê. E a divisa entre Poá, né? Bem ali no final ali, Poá e Itaquá. Então eu mostrei. E Poá está sendo feito. Itaquá, o mato estava me cobrindo, né? Então assim, poxa, por que Poá está conseguindo e a prefeitura nossa não está conseguindo fazer esse serviço, né? E aí eu comparei as cidades, e aí num comentário o prefeito colocou, vai morar lá. Aí, jamais, né? Desculpa, prefeito, não tem como eu largar a minha cidade e morar lá. Eu não vim de São Paulo para cá, eu tô aqui, eu sou daqui, né? E aí ele colocou, e aí viralizou, e foi. E aí hoje eu vou até passar lá também os moradores que me pediram para fazer esse vídeo, porque não tem aonde passar na calçada, porque é muito buraco, muito mato, e aí se vai para a rua, né, tem um problema lá de atropelamento. E aí foi onde a gente fez um vídeo simples, realmente mostrando, sem atacar ninguém, sabe? Mostrando a realidade, e aí a resposta foi essa, mas a minha resposta foi jamais. Certo. E também um outro tema que você tem batido muito forte nas suas redes sociais é a questão dos radares, né? Eu vi que você tem falado bastante dos radares de 40 km por hora na cidade. Por que você acha que isso vem acontecendo? O que você acha em relação a isso? Eu acho que é assim, a questão de radares em Itaquá eu acho que é meio desconexado, né? Eu acho que tem que ter um estudo realmente, né, para se colocar esses radares. A gente sabe da importância do radar, mas é assim, ele começou ali na antiga São Paulo Rio, tem acho que uns 4 ou 5, ele foi 60, ele mudou para velocidade 60, veio para 50, agora voltou para 40, e quando eu comecei a falar do radar, ele já voltou para 50. Então, eu acho que está faltando alguma coisa, não tem entendimento disso, né? De 40, então por que não voltar aos 60 como era antes, né? Ou até mesmo estudar se é necessário tantos radares na nossa cidade, né? Então eu não sei qual é a lógica e qual é o objetivo de tantos radares na nossa cidade. Então é assim, aquilo que eu falei no começo, eu estou atendendo a pedido dos moradores. Então, assim, esse final de semana mesmo já fui convidada para ir num bairro, no outro, então a minha agenda começa a crescer, porque realmente a nossa realidade de Itaquá não é o que vem sendo falado aí, que está tudo a mil maravilha, né? Então a gente tem muitos questionamentos dos buracos, dos matos, de toda a situação. E a saúde, então, está muito precária. Também falando sobre essa questão, né, do radar, queria entrar no ponto da mobilidade, né, na cidade. Qual que é a sua, que é também uma questão que você tem batido bastante na tecla nas suas redes sociais, qual que é a sua avaliação da questão da mobilidade aqui na cidade e o que fazer, né, para resolver? A mobilidade em Itaquaquecetuba, eu acho que hoje o cenário é um dos principais, né? Que as pessoas falam, saúde. A saúde é obrigação, a educação é obrigação, a segurança é obrigação. Então, quando você entra, né, você tem que saber. Então, são as obrigações. Agora, a mobilidade de Itaquá, eu acho que é um grande desafio, né? Nós temos aí a questão da duplicação da nossa lá, da SP56, né? Uhum. E que tá há quantos anos, né? A gente ouve e vai, agora vai ser a licitação, foi feito o processo licitatório, porque tem um processo de indenização das pessoas que vão sair, mas tá lá. Então você vê, ali no Homero, as pessoas
né, que tem aquele viaduto, há quantos anos tá? Ali já dava para a gente, né, fazer a duplicação ali, não dá para a gente ficar esperando a tão sonhada duplicação e não sei se ela hoje atende realmente essa necessidade do município. Eu falo que Itaquá ainda tem algumas ruas que são daquela época que o pessoal andava com a charrete, porque elas ainda estão pequenas, não foi feita duplicação, não foi feito nenhum projeto para realmente mudar essa nossa mobilidade. Então, acho que isso é um grande desafio, até é um trabalho, como pré-candidata a deputada federal aí, já tem que pensar nos projetos têm, condições têm, aquilo que eu falei. Quem conhece sabe, quem viveu, quem vive também sabe, e sabe como fazer, dá para fazer. Então tem que pensar muito nessa questão de mobilidade. A nossa cidade é um grande problema. As pessoas que saem do Caiubi, né, vamos assim dizer, do bairro do Caiubi para ir até o centro hoje, elas levam de 2 horas, às vezes, né, 2 horas e meia. Né, porque tudo é concentrado ainda na região central. Então, quem mora no Joseli para o centro, as pessoas do bairro do Joseli, elas frequentam o município de Arujá porque é mais próximo, porque infelizmente andar na nossa cidade está muito difícil em questão do tráfego. Tem que pensar na mobilidade com mais efetivo trabalho, né? Não é só depender do governo do estado ou do governo federal. O município tem que pensar nesse investimento aí que está muito precário. E tá aí também a importância de ter uma representação também, né? Tanto na LESP quanto no Congresso Nacional, justamente para poder trazer esses recursos, também para poder pressionar para essas obras saírem, né? Porque quando você não tem representação, quem é que pressiona? E é verdade, quem pressiona é quem está, né, no poder. Então você tem que ter, o município tem que fazer um projeto, né? Eu até posso falar que não vou nem mudar, mas faz parte de infraestrutura, por exemplo, no bairro da Vila Japão, como Vila Maria Augusta, Tipóia, nós sofremos, né, com as enchentes. E o que eu fiz durante o meu mandato como vereadora? Eu busquei um projeto, né? Começou um projeto básico da cidade, onde o engenheiro, né, que é um funcionário, eu não quero nem citar o nome para ele não ser prejudicado, mas assim, foi daqui da nossa cidade que saiu o projeto básico, onde a gente anexou várias as fotos, contamos o que a gente vivia durante esse período, do que a gente ainda vive, infelizmente, com o período das enchentes, levei até o governo do estado, fui muito, sabe, na época o deputado Estevão, né, eu pedi apoio, o deputado Estevão foi muito comigo, tinha vez que ele falava, não aguento mais ir com você no DAE, tanto é que eu criei um vínculo com os técnicos do DAE, por sempre estar lá, olha, Itaquá precisa, e o projeto saiu da gaveta, fez um projeto executivo, o governo do estado na época, foi o governador na época, Geraldo Alckmin, quando eu encontrava com ele, falava a mulher das enchentes, de tanto que eu falava de enchente com ele, e aí a gente conseguiu tirar do papel, saiu um projeto executivo, o governo gastou 1 milhão e pouco para fazer o projeto. Agora o projeto está na fase final, que é de execução, é mais de 140 milhões. Então precisa que alguém vá lá e fale para o governador, tire esse projeto da gaveta, porque quando chover nós vamos ter problema de novo nos mesmos lugares. Então o projeto está lá parado. Então o que precisa? Precisa de alguém ir lá e tirar da gaveta. E olha, como mulher, a gente quando quer uma coisa, a gente fica e a gente consegue. E é por isso que eu bato na tecla da importância da mulher na política, porque eu tenho certeza que esses projetos não ficarão parados. Em que sentido, né? Eu ia entrar justamente nesse ponto em questão da saúde na cidade de Itaquá. É um grande problema da cidade, isso é muito claro para todo mundo, e não só de Itaquá, né? A saúde é um ponto delicado em qualquer lugar que você vai, em qualquer esfera, né? Em todos os municípios, em todos os estados e na esfera federal também. Você já deu algumas pistas ali, falou de um hospital federal na cidade. Qual que é a sua avaliação da saúde de Itaquá nesse atual momento e o que fazer para melhorar essa saúde? Na verdade é assim, a saúde ela se divide em 3 etapas, vamos assim dizer. O município ele faz a parte principal, que é a parte da atenção básica. Ou seja, se o município não investir em prevenção
com a saúde, se não tiver médicos, clínico, pediatra, ginecologista para atender a população, se não tiver o número de postos de saúde com esses profissionais, também não adianta você colocar um monte de unidades, você construir as unidades, mas não ter o profissional para atender. Né? Então, é o que vem. Então, as reclamações que me chegam é assim, eu fui tentar marcar um clínico, demora 5 meses. 4 meses, dependendo da região, demora 6 meses. Ontem mesmo atendi um caso de uma senhora, ela me falando, é um caso que eu entendo, pela minha experiência na saúde, grave. E eu orientei, a senhora tem que ir ao posto, procurar o clínico, porque a sua situação precisa ser passada por um profissional médico. E ela me falou que a última vez que ela foi ao posto é para novembro a consulta. Então, o município precisa trabalhar em questão da atenção básica. Em questão de ter no posto de saúde o médico, o clínico, o ginecologista e o pediatra, e aonde for a unidade de saúde da família, que eu acredito muito, que eu acho que o melhor investimento que o município poderia fazer é construir e ampliar a questão da unidade de saúde da família. Por quê? Porque você tem a parte médica, você tem a parte da enfermagem, você tem o dentista e você tem o profissional que é o agente comunitário que visita as famílias. Então, o agente comunitário, ele faz a prevenção. Então, ele consegue detectar todos os problemas da família de saúde e lá ele vai poder auxiliar. Então, é por isso que eu falo da prevenção. É muito mais barato, né? E isso é o município que tem que fazer, e o município tem condições de fazer, eu sei disso, a gente já fez lá atrás e dá para fazer sem precisar tantas coisas assim. Então, é impossível. Outra, o município precisa ter parceria com as igrejas, né, com a comunidade. Se não for parceiro, se não estiver presente no bairro, com a comunidade, não consegue trabalhar, fica muito difícil. Isso daí, eu acho que é muito fácil. Saúde se faz muito com a boca, sabe como? Diálogo, conversando, orientando. Eu acredito muito nisso, eu acho que o resultado ajudaria muito. Certo. E aí, agora falando sobre 2026, quais que são as suas expectativas para essa eleição, né? Não vai ser uma eleição fácil, o PDT até como estrutura partidária, né? Ali está de questão de recursos e Sim. Tem partidos mais fortes que o PDT. Aqui na região a gente tem candidatos fortes, como você falou, né? A dificuldade de disputar com a máquina, você não tem uma prefeitura ali do seu lado te apoiando. Qual que é a sua expectativa até dentro da cidade, né? A gente sabe que com certeza o governo, a gestão atual terá candidaturas ali do seu apoio. Como é que você está se preparando para enfrentar essa batalha? Na verdade, eu acho que eu sempre fui preparada, porque eu acredito muito na política do diálogo, acredito muito na política do caminhar, de conversar. Eu acho que agora Itaquá está vendo um pouco dessa realidade, né? Estar num partido realmente que não tem muitos recursos, mas eu acho que vai depender muito de mim, do meu trabalho, e caminhar e conversar e manter esse diálogo, esse trabalho. E, é claro, estar junto com a região, né? A região vai poder ajudar, é claro, mas o meu foco principal, não posso deixar de dizer, porque Itaquá tem 259 mil eleitores hoje, nós estamos. Então, Itaquá consegue eleger um deputado federal, assim, da cidade. Claro que eu vou contribuir com todas as regiões, com o interior, né, que nessa novo emprego eu venho conhecendo muitas cidades, e aí é onde cada cidade que eu vou, eu vejo que tem condições de fazer, cidade como a nossa, que estão em progresso, sabe? E você olha e fala, por que aqui conseguiu fazer? Por que lá a gente não está conseguindo? Por que aqui elegeu um deputado, né? E nossa cidade não, o nosso Alto Tietê precisa ter. Depois outra, eu quero aproveitar a oportunidade, mulheres, vamos se unir nessa causa da política, vamos juntas, mulheres, a gente vai, olha, eu tenho certeza que quando uma mulher está junto no comando,
a coisa é diferente. Quantas cidades hoje a gente vê que tem vice-prefeita? Eu tenho visitado muitas vice-prefeitas que vêm trabalhando muito junto com o prefeito. Por que não a gente fazer, né? E aí, mulheres, eu quero contar com o apoio das mulheres, porque eu acho que no Alto Tietê, por enquanto, pelo que eu estou vendo, acho que a esposa do prefeito de Arujá, que eu acho que veio também como candidata, né, a Cláudia Camargo, e eu venho aí como, me parece que ela é pré-candidata estadual, e eu venho como pré-candidata a deputada federal, a convite aí do partido, e estou confiante. Certo. E aí, estamos caminhando já para o final da nossa entrevista, né? A gente viu, eu estava dando uma estudada entre as suas redes sociais também, e eu vi uma postagem sua se solidarizando com a ministra Marina Silva, né? Com uma série de ataques que ela sofreu, não foi uma ocasião só, foram algumas, né? Parece que toda vez que ela vai no Congresso Nacional, pegam ela para Cristo. E isso é uma coisa que mobilizou muita gente, o Brasil inteiro ficou de olho nisso, e aí, né, você acabou de bater nessa tecla, né, da importância das mulheres, da participação feminina na política. Queria que você falasse sobre a dificuldade de se fazer política sendo mulher, né, e estar nesse ambiente muitas vezes hostil sendo mulher. Como é que é fazer travar essa luta? Não é fácil, né? Porque a política parece que ela foi enraizada de ser só dos homens, né? A política só pode ser dos homens. E aí quando nós mulheres, né, as outras mulheres que já passaram, que sofreram muito para que hoje a gente está nesse patamar, né? A gente sabe, lá no PDT a gente tem a história da Miguelina, que brigou muito para que a gente tivesse hoje nessa situação. Então hoje nós estamos com uma situação pouco confortável para nós mulheres, mas o que eu entendo é que falta essa união. Então, se você perceber até num discurso, quando uma mulher vai fazer um discurso, a mulher começa a falar, o homem que está um do lado do outro começa a conversar, o outro, né, fala, interrompe a mulher. Então, a gente não tem voz ainda. A gente ainda está muito minoria. A gente tem que ser a maioria como mulher. E a gente sabe o momento que a gente entra, o momento que a gente sai. E outra, nós nascemos para cuidar, né? Nós somos responsáveis pelo nascimento de homens, né? Nós damos a luz. Então, por que a gente não pode estar nessa política pública junto? A mulher, todo mundo fala, mas a mulher trabalha com o coração. Não. A mulher trabalha com a razão. E ela consegue, é uma coisa tão importante, eu gosto muito de ser mulher. E se me perguntarem, quero ser mulher de novo, quero ser mulher de novo. Porque eu tenho certeza que essa junção da mulher e o homem, fazendo uma política pública de verdade, isso vai ser um ganho para a família. Porque a mulher é responsável pela família. Então, mulheres, vamos sim, vamos entrar na política juntas e que nós teremos muitas vozes, né, para nos representar de verdade. Porque é diferente uma mulher representar a outra. A gente sente as mesmas dores, né? Nós somos iguais. Nós não somos diferentes. Temos as diferenças de cor, mas nós somos iguais porque nós temos a mesma missão: cuidar da família. E é isso que eu quero. Tá certo. Como eu falei, né, estamos caminhando para o final aqui da nossa conversa. Agradeço mais uma vez, Adriana, pela sua participação, por ter vindo aqui até os nossos estúdios para conversar. Você agora se preparando, desejo muita boa sorte nessa nova caminhada, né? Se você quiser, pode mandar um recado para o povo de Itaquá, para o estado de São Paulo, a quem você vai disponibilizar o seu nome para ser candidata federal no ano que vem. Tá certo, eu que agradeço aqui ao Gazeta, porque assim, é tão difícil essa oportunidade para mim, até mesmo por conta da situação, né, dos recursos das redes sociais aí. Então assim, quando eu recebi o convite do Gazeta, eu fiquei muito feliz, né, quero aproveitar e agradecer e dizer para Itaquaquecetuba, para as cidades do Alto Tietê, para as cidades do estado de São Paulo. Nós precisamos ter mulheres nos representando. Então, pensem bem agora, 2026 é o nosso momento. É o momento de fazer a diferença na política e é através do voto.
não é isso? Então, eu sou pré-candidata a deputada federal e eu quero muito poder ajudar a nossa cidade, ajudar o estado de São Paulo, que tem muitas cidades muito bonitas, são cidades que a gente pode ficar com o progresso do estado de São Paulo muito melhor, elegendo deputadas e deputados, né? Claro que vai ter também, né, deputados, mas pense em ter a maioria deputadas. Seria ótimo uma Lesp só de mulheres, seria melhor um congresso só de mulheres, uma Câmara de Deputados só de mulheres. Já pensou como seria? Mas nós sabemos a importância do homem e nós precisamos estar juntos para cuidar da família, como eu falei. Então, mais uma vez, agradeço a todos que estão conosco aqui assistindo a nossa entrevista e faço o convite para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal da Gazeta Regional, ativem o sininho também para receber notificações todas as vezes que entrarem conteúdos como este aqui no nosso canal, mas também tem outros diversos, reportagens, vídeos com curiosidades, programas que logo mais retornaremos também com os nossos programas ao vivo. Sigam também as nossas redes sociais, Gazeta Regional, no Instagram principalmente, mas também no Facebook. Acompanhe o nosso site, portalgazetaregional.com.br, e as edições impressas que estão semanalmente nas bancas de todo o Alto Tietê. Mais uma vez, Adriana, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Tchau!